Shalom Igreja, meu nome é Andrei, estamos aqui para a gravação de mais um devocional. O tema da semana é a cultura da conquista e a pauta do dia é a conquista está na dependência. Nós vamos ler o texto que está em Êxodo, no capítulo 17, do versículo de 8 ao versículo de número 13, que diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Nós nos deparamos agora com o povo de Israel após ter saído do Egito, depois daqueles 400 anos de cativeiro. Vemos o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho, como os egípcios foram engolidos por aquele mar. Nós vemos a trajetória desse povo, uma trajetória marcada por provações, uma trajetória marcada por murmurações, uma trajetória marcada inclusive por guerras, por batalhas. E dentro desse contexto de guerras, de batalhas, agora no capítulo 17, nós vamos ver os amalequitas se levantando contra o povo de Deus, né? Os amalequitas, para que você entenda, eram pessoas conhecidas que gostavam de atuar, né? Gostavam de ir contra os seus inimigos de uma forma extremamente sorrateira, extremamente covarde, pelas costas. Gostavam de inimigos sempre mais fracos, mais frágeis, de preferência no ambiente de deserto. E quando a gente fala de deserto, naturalmente a gente vai falar de um ambiente de transição, né? Entendo Amaleque agora como o meu inimigo, como o teu inimigo, né? Como o nosso adversário. Interessante que o inimigo ele sempre vai tentar agir e atuar de uma forma extremamente sorrateira no ambiente de transição, né? No ambiente onde as pessoas pensam que vão crescer, que vão avançar, que vão despontar, e elas são resistidas dentro desse ambiente. E é por isso que você vai ver pessoas reclamando de que eu achei que eu ia, não fui, eu achei que ia acontecer, não aconteceu, eu avançaria, mas na verdade eu retrocedi. Isso são resistências que são impostas por esses inimigos que encontram brechas e espaço para nos resistir. É interessante que quando Amaleque se levanta contra o povo de Israel, Moisés, o libertador, ele entende isso. Moisés ele entende muito bem que a guerra ela é vencida por antecipação. Moisés se antecipa a essa guerra, ele chama Josué agora e fala: olha, Josué, reúne homens que vão para a guerra, que vão para a peleja, enquanto eu vou subir ao cume do outeiro para orar. É interessante que Moisés ele entende exatamente qual é o posicionamento que ele deve tomar. Eu peço que você considere esse aspecto, que para que haja que você possa entender, que você possa viver um tempo, uma cultura de conquistas, você primeiramente deve entender qual é o posicionamento que você deve ter diante de Deus. Você não vai ver Moisés pegando numa espada e indo para frente de guerra, não, muito pelo contrário, ele vai subir ao cume do outeiro para buscar o socorro e o auxílio em Deus. Muitas das vezes, por conta dessa falta de entendimento, a gente toma atitudes erradas e a gente acaba assumindo prejuízos. A gente assume prejuízos porque, ao invés de se antecipar uma guerra, a gente só reage quando a guerra ela já estourou, quando tudo já aconteceu. E a gente é obrigado a lidar com frustrações, com problemas que tendem a nos perseguir por conta da nossa falta de discernimento e falta de posicionamento. Agora Moisés, já no cume desse monte, ele estende as suas mãos e na sua mão, segundo a Bíblia, está uma vara. E quando a gente fala de vara, a gente vai falar de dois pontos principais. Que o primeiro é a autoridade e o segundo é a identidade, né? Quem Deus o chamou para ser. E Moisés está dizendo: olha, mesmo em meio a essa guerra, eu não abro mão da autoridade que Deus me deu, porque é com essa autoridade que eu venço os meus inimigos, é com essa
autoridade que eu vou conseguir vencer os nossos adversários, que você vence o pecado. Moisés, segurando a vara, ele está dizendo: olha, eu não abro mão de ser quem Deus me chamou para ser. Moisés, ele está nos ensinando que no ambiente de guerra, no ambiente onde nós almejamos conquistas, a gente não precisa fingir ser quem nós não somos. A gente não precisa usar uma máscara, a gente não precisa buscar atalhos, a gente não precisa dar aquele jeitinho brasileiro para ter alguma coisa, algum tipo de benefício, muito pelo contrário. A gente precisa continuar sendo quem Deus nos chamou para ser, que Deus é aquele que nos garante a vitória, que nos garante as conquistas. Aí a Bíblia diz que os braços de Moisés eles começam a cansar. E quando os braços dele começam a alcançar o Amaleque, ele começa a ter vitória sobre Israel. E é nesse cenário que Ur e Arão agora começam a sustentar os braços de Moisés. E quando os braços de Moisés agora começam a ser sustentados, Israel começa a vencer novamente. Isso nos dá um aprendizado muito grande, muito bonito. Porque Arão e Ur, eles estão numa atitude que nós, como igreja, devemos tomar. Uma atitude onde nós vemos os nossos irmãos, muitas das vezes, com seus braços cansados, pensando em desistir, pensando em parar, pensando talvez jogar tudo para o alto. E nós, como igreja, devemos nos posicionar para ser esse braço de sustentação, para ser esse braço de apoio, esse braço de refúgio. Às vezes, nossos próprios braços estão cansados. E é nesse momento que nós esperamos que pessoas possam nos ajudar para que a gente possa se manter de pé, se manter caminhando. E o interessante é que o terceiro e último aspecto, ele vai ser o resultado dos dois primeiros. Porque a Bíblia diz que eles sustentaram os braços de Moisés até o pôr do sol. E ao fim disso, Josué com seus homens conseguem vencer aquela peleja. E o mais interessante é que dentro desse ambiente de conquista, dentro desse ambiente de posicionamento que Moisés se posiciona, dentro desse ambiente onde Moisés ele assume a sua verdadeira identidade e não abre mão dela, onde ele não abre mão da autoridade que Deus tinha concedido, dentro do ambiente onde Arão e Ur eles se disponibilizam a estar ajudando o homem de Deus, ajuda essa que nós sempre vamos precisar. Como eu disse, eu repito, no ambiente da conquista ninguém cresce sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Deus ele sempre vai trabalhar no individual para atingir o coletivo. E quando você vê o resultado dessa guerra, você vai ver que a conquista não foi direcionada a uma pessoa, a conquista não foi direcionada apenas a Moisés, a Ur, a Arão, as pessoas que estavam naquela guerra, muito pelo contrário. Você vai ver a consequência dessa atitude desses homens lá na frente, quando Israel assume a terra da promessa. O que eu quero dizer para você é que quando eu tomamos as atitudes, os posicionamentos que nós devemos, quando nós fazemos tudo aquilo que esses homens fizeram, que eu acabei de dizer, a consequência não para na minha vida, a consequência não para na tua vida, não para na tua casa. O reflexo disso ele vai se estender por gerações. O reflexo disso vai chegar a lugares que os seus olhos não vão ver, seus ouvidos talvez não vão ouvir. Mas o mais importante é que isso aconteça, que pessoas sejam salvas, libertas, que pessoas venham tomar conhecimento do Senhor. Por isso que hoje nós estamos aqui para dizer: não abra mão do teu posicionamento, não abra mão da autoridade que Deus te deu, não abra mão de ser quem Deus te chamou para ser. E outra, ajude, seja Arão, seja Ur na vida de alguém. Talvez você precise ser Arão e Ur na vida da sua esposa, do seu esposo, de algum amigo, do seu irmão, não sei. Mas Deus te chamou para ser auxiliador. E saiba que Deus não te abandonará e você sempre será auxiliado por pessoas que Ele colocará ao teu lado. Amém? Espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Shalom.